O meu marido afirmava que estava atolado em dívidas e implorou-me pelo divórcio. Fingi estar com o coração partido e assinei os papéis. No momento em que a tinta secou, ele correu alegremente para a conservatória do Registro Civil com a amante. Aqui fala o seu advogado. Acaba de herdar um patrimônio de 250 milhões de euros. A primeira transferência estará na sua conta amanhã. Quem poderia ser a esta hora? Limpei as mãos e caminhei até a porta da rua. Lá fora estava o meu marido de 5 anos, Diogo Martins. Mas hoje, o seu rosto estava pálido. Atrás dele estava um homem que eu nunca tinha visto antes, vestido com um fato preto, agarrado a uma pasta, com uma expressão sombria. O Diogo não sorriu nem me chamou Sara, querida, como costumava fazer. Ele evitou o meu olhar e forçou a entrada. O estranho seguiu-o. O meu coração afundou-se. Um pressentimento sombrio invadiu-me. Diogo, o que se passa? Quem é este senhor? O Diogo nem sequer olhou para mim. Deixou-se cair no sofá, escondendo o rosto entre as mãos. Após um longo momento e um suspiro pesado, olhou para cima. Tinha os olhos vermelhos, como se tivesse estado a chorar. Sara, desculpa-me. Eu fiz asneira da grossa. Corri para o lado dele. O que foi? Não me assustes. Ele apontou fracamente para o estranho. Este é o senhor Rocha. O meu negócio faliu. Tive de lhe pedir dinheiro emprestado. Muito dinheiro. 500 mil de euros. Eu gelei. 500 mil euros. Para pessoas comuns como nós, era uma quantia astronômica. A minha voz tremeu. Como? Como pudeste pedir tanto dinheiro? Estava tudo bem ainda há pouco. O homem chamado Rocha falou, com uma voz fria como gelo. O senhor Martins fez um mau investimento. Este valor inclui o capital e os juros. Tudo claramente assinado no contrato. Hoje é o último dia para o pagamento. O Diogo agarrou os cabelos, com o rosto numa máscara de agonia. Eu não consigo pagar. Não consigo mesmo. Sara, estas pessoas não me vão deixar em paz. Vão atrás de ti também. Podemos estar ambos em perigo. A minha mente estava num turbilhão. O meu coração batia descompassado contra as costelas. Agarrei no braço dele. Então, o que fazemos? Vamos arranjar uma solução juntos. Tem de haver uma maneira. Não há maneira. O Diogo cortou-me a palavra bruscamente. Olhou para mim com uma determinação de aço que eu nunca lhe tinha visto. Só há uma forma de te proteger. Temos de nos divorciar. Eu não queria acreditar no que ouvia. Devia ter percebido mal. O que acabaste de dizer? Um divórcio? Ele assentiu freneticamente, as palavras a saírem atropeladas. Sim, um divórcio. Se nos divorciarmos, esta dívida não tem nada a ver contigo. Só virão atrás de mim. Não te posso arrastar para isto. Ele falava como se fosse tudo para o meu bem, mas algo parecia profundamente errado. Em 5 anos de casamento, ele tinha se queixado das minhas chamadas de atenção e criticado o meu estilo simples, mas a palavra divórcio nunca lhe tinha passado pelos lábios. Fiquei a olhar para ele, procurando no seu rosto qualquer falha naquela fachada. Estás a falar a sério? Estás mesmo a fazer isto só para me proteger? Antes que o Diogo pudesse responder, o senhor Rocha bateu impacientemente na mesa de centro. Senhor Martins, o meu tempo é valioso. Preciso do dinheiro ou de uma solução hoje. Caso contrário, não me responsabilizo pelo que acontecer a seguir. Assustado com as palavras dele, o Diogo tirou um monte de papéis da pasta e empurrou-os para as minhas mãos. Sara, assina rápido. São os papéis do divórcio por mútuo consentimento. Eu não quero nada. A casa, as poupanças, é tudo teu. Por favor, não deixes que eu te arruine a vida por causa do meu erro. Eu imploro-te. Ele estava quase a suplicar, com os olhos marejados de lágrimas. Olhei dos frios documentos legais para o seu rosto desesperado. A minha mente ficou em branco. Iam 5 anos da minha vida acabar assim por causa de uma dívida ridícula? A minha mão tremia, quase a amassar o canto do papel. O meu coração era um emaranhado de emoções. Durante 5 anos, cozinhei para ele, cuidei dos pais dele e mantive esta casa a brilhar. E no fim, tudo o que eu tinha para mostrar era esta única folha de papel. Olhei para cima e fixei o Diogo, a tentar encontrar nem que fosse um vislumbre de arrependimento ou culpa nos seus olhos. Mas ele manteve a cabeça baixa, a apressar-me. Sara, despacha-te a assinar. Vais ficar a salvo assim que assinares. Por favor.
O senhor Rocha acrescentou friamente. Minha senhora, a senhora compreende a situação. É o melhor para todos que assine. De qualquer forma, não será a senhora Martins por muito mais tempo. Um arrepio gelado percorreu-me. Isto era estranho. Ele era um homem que chegava à casa e se queixava durante horas se tivesse um problema menor no trabalho, mas uma dívida de 500 mil euros. E não me tinha dito uma única palavra antes disto. Ele parecia ansioso e assustado, mas faltava-lhe o desespero profundo de um homem verdadeiramente no fim da linha. Mas, naquele momento, eu estava demasiado confusa, encurralada por ele, pela amante, embora eu ainda não soubesse, e por aquele credor misterioso. Não conseguia pensar direito. O mundo parecia girar, e os meus 5 anos de dedicação tinham se tornado numa piada. As lágrimas acumularam-se nos meus olhos, mas eu contive-as. Não ia chorar à frente deles. Fungando, perguntei com a voz embargada. Diogo, esta é mesmo a única maneira? Não há outra opção? O Diogo praticamente saltou do sofá, a apontar para os papéis. Nenhuma. Não tenho um cêntimo. O divórcio é a única saída. Assina só. A forma como ele parecia tão desesperado para se ver livre de mim foi como uma agulha no meu coração. Muito bem, Diogo. És um homem frio. Baixei a cabeça para que eles não pudessem ler a expressão nos meus olhos, forçando a voz a soar o mais triste e derrotada possível. Está bem, eu assino. Só espero que não te arrependas disto. Peguei na caneta deliberadamente, fazendo a minha mão tremer ainda mais. Parei sobre a linha de assinatura, fazendo um teatro da minha hesitação. Depois, como se reunisse a minha última gota de força, rabisquei o meu nome. Sara Carvalho. Assim que terminei, um grande peso pareceu erguer-se do meu peito, substituído por um vazio oco e entorpecido. Os olhos do Diogo iluminaram-se quando viu que eu tinha assinado. Ele arrancou os papéis e analisou a minha assinatura meticulosamente. A expressão ansiosa e de dor desapareceu do seu rosto num instante. Os cantos da sua boca curvaram-se para cima antes de ele rapidamente recompor as feições numa máscara sombria. Sara, desculpa, cuida de ti. Mas a sua voz soou leve, quase flutuante. Não havia qualquer peso nela. O senhor Rocha também abandonou a sua persona de cobrador de dívidas, guardou o acordo na pasta e fez um aceno ao Diogo. Saiu sem dizer mais nada. O Diogo dobrou cuidadosamente a sua cópia do acordo, deu um tapinha no bolso do peito e disse: Bem, eu vou indo. Não preciso de nada da casa. Podes fazer o que quiseres com as coisas. Virou-se e saiu sem olhar para trás, com passos tão leves como alguém que vai receber um prêmio. A porta bateu. De repente, fiquei sozinha no silêncio ensurdecedor. Na mesa de jantar, a vitela estufada que eu tinha cozinhado em lume brando durante horas ainda fumegava ligeiramente. O aroma apetitoso que enchia o ar parecia agora uma ironia amarga. Caminhei até a janela e olhei discretamente lá para baixo, mesmo a tempo de ver o Diogo a sair a passo largo do nosso prédio. O tal senhor Rocha não tinha ido longe. Estava à espera junto a um carro pequeno estacionado na rua. Quando o Diogo se aproximou, uma mulher jovem e bem vestida saiu do carro. Tinha um cabelo ondulado volumoso e um sorriso rasgado, e entrelaçou o seu braço no do Diogo. O Diogo, cheio de si, tirou os papéis do divórcio e mostrou-lhes. A mulher olhou para o documento, depois saltou de alegria e deu-lhe um beijo na face. Abraçaram-se, a rir felizes, e entraram juntos no carro. Arrancaram num instante. Fiquei a ver a direção que o carro tinha tomado, lentamente, deixando cair a máscara de tristeza e desespero que tinha vestido. O meu coração transformou-se em gelo. Portanto, enganaste-me, Diogo. Foi tudo um teatro. A dívida enorme. O quereres proteger-me. Foi tudo. Só me querias deitar fora por causa daquela mulher. Apertei a cortina, cravando as unhas no tecido. Muito bem. Deite o divórcio que querias. Mas isto não acabou. Nem de perto nem de longe. Mesmo depois de o carro ter desaparecido, fiquei paralisada à janela. Lá embaixo, umas vizinhas que voltavam do supermercado apontavam na direção por onde o carro tinha saído, a murmurar entre elas. Não conseguia ouvir as palavras, mas as suas expressões diziam-me tudo. Olhem para o filho da dona Helena. Divorciou-se num minuto e foi-se embora com outra mulher no minuto seguinte. Coitada da Sara.
Uma onda de fúria reprimida ergueu-se dentro de mim. Coitada! Eu não sou coitada nenhuma. Voltei-me para a sala de estar. Este lar de que cuidei durante 5 anos. Cada peça de mobiliário, cada canto, tinha a marca do meu esforço. Agora percebia que a vontade do Diogo de deixar tudo para trás era porque ele já tinha um novo ninho à sua espera. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Era uma chamada da minha ex-cunhada, a irmã mais nova do Diogo, a Joana. Atendi. Sem dizer palavra. A voz estridente e irritantemente alegre dela soou na linha. Olá, Sara. Oh, espera. Acho que já não te devo chamar cunhada, certo, Sara? Sim. Respondi, sorrindo com desprezo para mim mesma. As notícias voam, continuou a Joana. O Diogo contou-me tudo. Tens mesmo azar em envolver-te com um falhado como ele e com a montanha de dívidas dele. Mas ainda bem que te divorciaste. Quase te afundavas com ele. Não fiques muito triste, está bem? Ela fingiu confortar-me. Mas a alegria na sua voz era inconfundível. Funguei deliberadamente, fingindo um soluço. Joana, estou a passar por um momento tão difícil. Oh, vá lá. O que é que isso tem de difícil? Disse ela rapidamente. Agora estás livre. O meu irmão nunca foi suficientemente bom para ti. De qualquer maneira, vais encontrar alguém muito melhor. Depois mudou de assunto, baixando ligeiramente a voz. Mas a sério, Sara, com a enorme dívida do Diogo, este apartamento é um bem do casal, não é? E se eles tentarem ficar com ele para pagar a dívida? Tens de ter cuidado. Aí estava, pensei, amaldiçoando-a em silêncio. Tal como o resto da família Martins, já de olho no apartamento. Provavelmente estava preocupada que, se eu perdesse o apartamento, ela perdesse um sítio para ficar de borla no futuro. Continuei a interpretar a vítima ingênua, com a voz a tremer. Eu não sei. O Diogo disse que era tudo meu. Mas e se os credores vierem? Então tens de te agarrar a ele, disse a Joana instantaneamente. Esconde a escritura e todos os papéis importantes. Não deixes que o meu irmão volte às escondidas e o use como garantia. Enfim, não te vou prender mais. Só liguei para saber como estavas. Não penses muito nisso. Tenho de ir. Desligou abruptamente, provavelmente a correr para relatar à mãe ou partilhar as boas notícias. Com certeza, alguns minutos depois, vi uma notificação nas minhas redes sociais. Raramente as via, mas algo me impeliu a olhar. A Joana tinha acabado de publicar uma nova fotografia numa história. Era uma mesa de jantar luxuosa, repleta de lavagante e vieiras. No canto da fotografia, a mão de um homem e a mão de uma mulher brindavam com copos de vinho. O relógio no pulso do homem era aquele que eu tinha poupado tostão a tostão para comprar ao Diogo no seu aniversário no ano passado. A Joana tinha adicionado uma legenda: a celebrar o novo recomeço do meu irmão, e uma vida nova e feliz. Fiquei a olhar para a foto, sentindo o sangue subir-me à cabeça. Um novo recomeço. Uma vida nova e feliz. Então o meu divórcio era motivo de celebração familiar. Uma festa tão grandiosa que mal podiam esperar para a transmitir ao mundo. A mãe do Diogo, a minha ex-sogra, sempre encontrou defeitos em mim. Ela devia estar sentada àquela mesa agora, a irradiar alegria. O filho dela tinha finalmente trocado a esposa dona de casa e sem graça por uma mulher jovem e bonita. Provavelmente até queria lançar foguetes. Os meus dedos tremiam de raiva. Quase atirei o telemóvel ao chão. Respirei fundo várias vezes para me acalmar. Vão em frente e celebrem. Riam-se à vontade. Por cada gota de felicidade que sentem agora, vou garantir que chorem um rio de lágrimas mais tarde. Atirei o telemóvel para o sofá e fui à casa de banho, atirando água fria ao rosto. O meu reflexo no espelho mostrava que os meus olhos ainda estavam ligeiramente vermelhos de conter as lágrimas. Mas o meu olhar era totalmente frio. Diogo Martins, a tua família e essa amante sem nome. Vamos ajustar estas contas lentamente. O meu telemóvel no sofá continuava a vibrar. Não eram chamadas, mas uma enxurrada de notificações. Provavelmente falsos amigos a fingir preocupação, ou o clã Martins a enviar lágrimas de crocodilo, não quis ler nem responder. O apartamento estava vazio e silencioso. Apenas eu. A vitela estufada tinha arrefecido, com uma camada de gordura a coalhar na superfície. A visão daquilo deu-me náuseas. Peguei na travessa para deitar fora, mas parei a meio. Não valia a pena.
Tudo parecia não valer a pena. Deixei-me cair de novo no sofá. Cenas passavam-me pela cabeça. O rosto desesperado do Diogo, a amante a beijá-lo, a foto do jantar triunfante da Joana. Um aperto apoderou-se do meu peito. Não era tristeza, mas um sentimento ardente de injustiça e raiva. Queria correr para a rua e rasgar-lhes os rostos sorridentes. O meu corpo inteiro tremia de raiva, com as unhas cravadas nas palmas das mãos, quando o telemóvel tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido com o indicativo de Lisboa. 21. Franza a testa. Não queria atender. Qualquer pessoa que me ligasse agora estava provavelmente à procura de coscovilhice, mas o telefone tocou insistentemente. Rejeitei a chamada e tocou de novo menos de 1 minuto depois. Exasperar? Respirei fundo. Que se lixe. O que mais poderia eu perder? Carreguei no botão de atender. Estou, disse eu, com a voz afiada de irritação. Uma voz masculina calma e profissional soou do outro lado. Não parecia velho, mas o seu tom era sério. Boa tarde. Falo com a dona Sara Carvalho? Fiz uma pausa. A voz era-me completamente desconhecida. Sim, sou eu. Quem fala? A pessoa do outro lado pareceu soltar um suspiro silencioso de alívio. Dona Sara, boa tarde. As minhas desculpas pela chamada não solicitada. O meu nome é Dr. Arthur Pereira, e sou advogado na Silva Associados. Arthur Pereira, um advogado. O meu coração afundou-se de novo. Estaria ele com o Sr. Rocha? Estaria o problema da dívida do Diogo já a vir atrás de mim? Aquele mentiroso. Ele tinha dito que eu ficaria livre se nos divorciássemos. O meu tom tornou-se gélido. Um advogado? Sobre o que é isto? Se for sobre a dívida do Diogo Martins, já estamos legalmente divorciados. O acordo de divórcio declara claramente que não sou responsável pelos passivos financeiros dele. Disse tudo de rajada, como se um momento de atraso me pudesse enredar. O Dr. Pereira ficou em silêncio por um instante, aparentemente surpreendido. Depois, a sua voz tornou-se ainda mais suave. Dona Sara compreendeu mal. A minha chamada não tem nada a ver com qualquer dívida, nem está relacionada com o seu ex-marido, o Sr. Martins. Não era um credor. Fiquei perplexa. Então, por que me está a ligar? A voz do Dr. Pereira soou clara e firme. Estou a ligar para a notificar oficialmente, de acordo com o último testamento da sua tia-avó, a senhora Dona Leonor Vasconcelos, de que foi nomeada a única herdeira legal de todo o seu patrimônio. Tia-avó. Patrimônio. Herdeira. As palavras explodiram na minha mente. Fiquei completamente em branco. A minha tia-avó Leonor, aquela que se mudou para Genebra, na Suíça, quando eu era apenas uma criança. Quase não tínhamos contato há décadas. Tinha ouvido dizer que era um pouco excêntrica e que nunca se tinha casado. Tinha falecido e eu era a sua herdeira. Fiquei sem palavras durante muito tempo. Eu. O que disse? A minha tia-avó? Uma herança? Ouvi bem? Ouviu perfeitamente, dona Sara, confirmou o Dr. Pereira. A dona Leonor faleceu pacificamente no mês passado. O seu testamento foi totalmente reconhecido pelo notário e é legalmente vinculativo. Ela designou-a como a herdeira de todos os seus bens. Perguntei de forma entorpecida. Quanto? Quanto é que ela deixou? Arrependi-me da pergunta assim que ela saiu dos meus lábios. Fez-me parecer tão gananciosa, mas a notícia era tão repentina que não consegui reagir adequadamente. O tom do Dr. Pereira não mudou. Manteve-se calmo e profissional, mas as suas palavras seguintes atingiram-me como um raio. Com base na nossa contabilidade preliminar, o patrimônio da Dona Leonor, que inclui fundos de investimento no estrangeiro, ações, imóveis e depósitos bancários, está avaliado num total de aproximadamente 250 milhões de euros. Milhões de euros. Um zumbido começou nos meus ouvidos e quase deixei cair o telemóvel. Estaria a ter alucinações de tanta raiva? Não 2.500 euros. Não 5 milhões. Mas 250 milhões de euros. Saltei do sofá, com a voz a falhar. Quanto disse? 250 milhões de euros. Sim, dona Sara. 250 milhões de euros. Confirmou o Dr. Pereira. O valor exato será finalizado após a liquidação dos ativos, mas não se desviará significativamente desta margem.
Se algo, será provavelmente mais. As minhas pernas cederam e caí de novo no sofá, de boca aberta. Não conseguia falar. 250 milhões de euros. Como é que isso sequer se parecia? Era uma quantia que eu não conseguia sequer começar a compreender. A falsa dívida que o Diogo tinha inventado para se divorciar de mim era de meros 500 mil euros. Isto era 500 vezes esse valor. O advogado do outro lado esperou um momento. Depois continuou de forma factual. O processo de herança está quase concluído. Uma transferência inicial de aproximadamente 50 milhões de euros será depositada na sua conta designada até às 10 da manhã de amanhã. Se não tiver uma conta da sua preferência, podemos depositá-lo numa conta fiduciária temporária que estabelecemos. Poderá verificá-lo, então. Entraremos em contato novamente para tratar das transferências de ativos subsequentes e dos procedimentos relacionados. 50 milhões de euros amanhã. Agarrei no meu peito, sentindo o coração a querer rebentar. Isto era tudo demasiado surreal. Parecia um sonho. De repente, uma questão crucial surgiu-me na cabeça. Engasguei-me, a tentar recuperar o fôlego. Doutor Pereira. Quem mais sabe sobre isto? O Diogo. Os meus ex-sogros sabem? A voz do Dr. Pereira foi firme. Conforme estipulado no testamento da Dona Leonor, todos os procedimentos relacionados com o patrimônio devem ser mantidos estritamente confidenciais. Nenhuma informação deve ser divulgada a terceiros, além da herdeira e da equipa jurídica. Tanto quanto sei, o Sr. Martins e a sua família não têm qualquer conhecimento deste assunto. Completamente sem conhecimento. Aquelas palavras foram como um sedativo poderoso injetado diretamente no meu coração. Eles não sabiam. O Diogo, a amante, a minha ex-sogra, a minha ex-cunhada, nenhum deles sabia. Provavelmente ainda estavam a celebrar a sua vitória, a aplaudir o facto de terem encenado com sucesso o seu drama e se terem livrado do fardo que eu era. Uma sensação indescritível subiu dos meus dedos dos pés até ao topo da minha cabeça. Não era alegria ou excitação. Era uma euforia fria, aguda e esclarecedora. Apertei o telemóvel com força, com os nós dos dedos a ficarem brancos. A minha voz ainda tremia ligeiramente, mas o meu tom era agora completamente diferente. Sim, Dr. Pereira. Compreendo, disse eu. Obrigada por me informar. Podemos encontrar-nos amanhã para discutir os pormenores? O Dr. Pereira pareceu um pouco surpreendido com a minha rápida compostura, mas respondeu imediatamente. Claro, Dona Sara. Entrarei em contato consigo amanhã para combinarmos uma hora e local específicos para a nossa reunião. Depois de desligar, continuei a apertar o telemóvel quente. Olhei em redor para o apartamento que até momentos antes me parecia uma prisão fria e desesperante. Olhei pela janela para o céu por onde o Diogo e a amante tinham desaparecido. Um sorriso lento e imparável começou a espalhar-se pelo meu rosto. Oh, Diogo! Vocês estavam todos tão felizes, não estavam? A celebrar um novo recomeço, a pensar que se tinham livrado da vossa bagagem problemática. Ótimo! O jogo está apenas a começar. Mesmo minutos após o fim da chamada, fiquei sentada no sofá como uma estátua, 250 milhões de euros. O número girava na minha cabeça como um carrossel, a deixar-me tonta. Cheguei a beliscar a coxa. Ai! Doeu! Não era um sonho. Eu era milionária, multimilionária. Tudo graças a uma tia-avó de quem mal me lembrava. De repente, recordei-me do meu pai me ter dito há muito tempo que a nossa família já tinha sido bastante rica, mas que as fortunas tinham declinado ao longo das gerações. A minha tia-avó Leonor foi a primeira a ir para o estrangeiro. Uma mulher ferozmente independente, que nunca casou e teve pouco contato com a família. Nunca imaginei que fosse tão bem-sucedida, e deixar tudo para mim. Isto era mais dramático do que o enredo de um filme. O meu coração batia como um tambor, com as palmas das mãos úmidas de suor. A raiva que eu sentia apenas momentos antes. O desejo de afundar em chamas com o Diogo e a família dele tinha subitamente diminuído face a esta quantia impressionante. Não porque já não estivesse zangada, mas porque percebi que agora estava noutra liga. Fingir uma dívida de 500 mil para conseguir um divórcio. Para mim, 500 mil euros eram agora trocos de bolso. Nesse instante em que tentava processar tudo, o telemóvel tocou novamente. Dei um salto, quase o deixando cair. Era a minha ex-sogra.
Respirei fundo, recompus-me e atendi deliberadamente, fazendo a minha voz soar embargada. Olá, dona Helena. A voz condescendente dela encheu imediatamente a linha. Oh, Sara, por que demoraste tanto a atender? Ainda estás a chorar? Zombei interiormente. Não, apenas não me apetecia mexer. Ela suspirou, um retrato de falsa simpatia. Bem, claro que estás chateada. Estiveram casados 5 anos. Mas, Sara, ouve-me. Deves tentar ver o lado positivo. O Diogo fez isto para o teu próprio bem. Ele não queria arrastar-te para o fundo com ele. Aquele €500.000 não é uma quantia pequena. Ele achou que era melhor suportar tudo sozinho do que puxar-te para o abismo com ele. Não concordas? Sim, disse eu secamente, à espera de ver o que ela realmente queria. Como esperado, ela continuou. Então, sobre este apartamento, o Diogo disse que o deixava para ti. Mas e se os credores não acreditarem nele e vierem para o tirar? Só estou preocupada contigo, querida. Aí vamos nós. O verdadeiro motivo da chamada. Ela queria o apartamento. Entrei no jogo, com a voz fina. Então. Ela animou-se imediatamente. Bem, eu estava a pensar, deve ser assustador para ti viveres numa casa tão grande sozinha. Por que não vais morar com os teus pais durante uns tempos? Eu posso. Eu posso tomar conta do apartamento por ti. Até guardo a escritura e os outros documentos por ti. Assim, aquelas pessoas não podem vir e tirar-te. Quando as coisas acalmarem, voltamos a falar. Quase desatei a rir. Tomar conta dele por mim. Guardá-lo. Como deixar um bife com um lobo esfomeado. Quando eu voltasse, a escritura estaria em nome dela. Mantive a atuação de um cordeirinho ingênuo. Mas Dona Helena, é uma maçada mudar de casa, e este é o único sítio que me resta. A voz dela tornou-se ligeiramente afiada. Por que estás a ser tão difícil? Por acaso estou a tentar prejudicar-te? Isto é tudo para o teu próprio bem. Uma mulher divorciada completamente sozinha num apartamento vazio. Se os credores aparecerem mesmo, vai chorar a sério. Ela fez uma pausa. Depois perguntou casualmente. A propósito, o Diogo deixou-te algum dinheiro antes de se ir embora? Ou tens algumas poupanças de emergência? Se tiveres, também deves deixar-me guardar isso. Eu mantenho-o seguro para ti. O último vislumbre de calor no meu coração transformou-se em gelo. Mesmo agora, ela estava a tentar espremer até ao meu último cêntimo. Funguei ruidosamente, fazendo a voz falhar. Eu não tenho nada. O dinheiro do Diogo acabou-se, e o meu ordenado mal dá para as despesas. Dona Helena, o que vou fazer? Pus todo o meu coração a soar desesperada e impotente. Assim que ela percebeu que eu estava falida, e não tinha nada para ela levar, a voz dela tornou-se instantaneamente fria e irritada. Oh, por amor de Deus! Para com isso. Chorar não resolve nada. É o teu próprio azar. A quem podes culpar? Enfim, já disse o que tinha a dizer. Aceita o meu conselho ou não. Só não venhas a chorar ter comigo, quando te arrependeres. Estou ocupada a cozinhar. Adeus. Clique. A linha ficou muda. Pousei o telemóvel e a expressão lamentável no meu rosto desapareceu instantaneamente. Tomar conta do meu apartamento e do meu dinheiro. Que ridículo. Olhei em redor para o espaço a que outrora chamei casa. O meu olhar era gélido. Este lugar, as pessoas lá fora, tudo parecia agora tão risivelmente insignificante. 250 milhões de euros. A primeira transferência chegaria amanhã. Diogo, ex-sogra, a amante. Todos vocês adoram tanto dinheiro, não é? Pois bem, vou divertir-me muito a jogar um jogo convosco, usando exatamente aquilo que vocês mais desejam. A chamada da minha ex-sogra foi como um balde de água suja a extinguir as últimas brasas de afeto que eu tinha por aquela família. Ótimo. A pressa deles em mostrarem as suas verdadeiras cores significava que eu não teria um pingo de hesitação quando chegasse a minha vez de agir. 250 milhões de euros. O número era tão grande que metia um pouco de medo. Eu era uma vulgar trabalhadora de escritório, que vivia de ordenado em ordenado. Possuindo subitamente uma montanha de ouro, não sabia a primeira coisa a fazer. Mas uma coisa era certa. Esta notícia não podia transparecer, especialmente para aqueles abutres da família Martins.
O doutor Pereira disse que eles não sabiam. Essa era a minha arma mais poderosa. Peguei rapidamente no telemóvel e liguei de volta para um número. Tocou 2 vezes antes de atender. Era o doutor Pereira. Baixei a voz, preocupada que alguém pudesse ouvir. Doutor Pereira. Sou eu, Sara Carvalho. Sim, dona Sara. Como posso ajudar? A herança, disse com urgência. Por favor, mantenha isso em segredo. Não conte a ninguém, especialmente não ao meu ex-marido, Diogo Martins, nem à família dele. Achei ter ouvido uma leve risada do outro lado, como se ele já tivesse antecipado a minha preocupação. Pode ficar descansada, dona Sara. O sigilo profissional é um princípio fundamental da nossa profissão. Não divulgaremos uma única palavra a terceiros sem a sua autorização expressa. Isto era também uma estipulação no testamento da dona Leonor. Respirei de alívio, mas ainda me sentia ansiosa. E amanhã, quando o dinheiro for transferido, haverá um alerta por SMS ou algo do gênero? Podemos desligar isso ou mandá-lo para si? Se o meu telemóvel disser de repente que foram depositados 50 milhões de euros, posso ter um ataque cardíaco. E se alguém vir? O doutor Pereira manteve-se imperturbável. Embora exista um registro da transação, podemos controlar os métodos de notificação. Se desejar, posso abrir uma conta bancária inteiramente nova e discreta para si. Todos os alertas e informações serão encaminhados através dos canais encriptados do nosso escritório e entregues apenas a si. As suas contas atuais e a sua vida cotidiana não serão afetadas. Sim, por favor, faça isso, assenti repetidamente. Isto era perfeito. Era exatamente o que eu queria. À superfície, eu seria a recém-divorciada e azarada Sara Carvalho, mas, nos bastidores, a minha mente começou a fervilhar. O que deveria fazer primeiro? Esmagar o Diogo e a amante com dinheiro. Isso parecia demasiado barato, demasiado fácil, e podia expor-me. Tinha de pensar na forma mais satisfatória e devastadora de me vingar. O Diogo inventou uma dívida de $500.000. Deixou-me por esse valor. Tudo bem, vou construir o meu jogo em torno desses 500 mil euros e dessa amante. Ela pensava que tinha tirado a sorte grande, certo? Apressou-se a casar com ele. Terei de lhe preparar um presente de casamento muito especial. E para minha ex-sogra e cunhada. Elas olhavam-me de lado por ser pobre e simples. Tinham medo que eu me aproveitasse delas. Vou fazer com que vejam exatamente o que perderam e de quem se tornaram inimigas. Um plano tênue começou a formar-se na minha mente, com as ideias vagas a tomarem lentamente forma. Doutor Pereira, disse eu, por favor, configure a nova conta o mais rápido possível. E quando nos encontrarmos amanhã, há algumas coisas nas quais gostaria de pedir a sua ajuda. Não há problema, dona Sara. Assim que os fundos forem confirmados amanhã às 10h, entrarei em contato consigo para combinar o nosso encontro. Nessa altura, diga-me o que for preciso e farei tudo o que estiver ao meu alcance para assistir. Ao desligar, senti uma sensação de calma invadir-me. Fui até a janela e olhei para as luzes da cidade a acenderem-se. A vista que antes parecia acolhedora, parecia agora um tabuleiro de xadrez. Diogo, a tua família e essa amante devem estar a brindar a vossa vitória neste momento. Vamos, riam. Riam a bom rir. Não fazem a menor ideia de que a pessoa que acabaram de trair é uma caçadora armada com 250 milhões de euros em munições. E a caçada já começou. Na manhã seguinte, estava acordada antes do amanhecer. Na verdade, mal tinha dormido. O número 250 milhões ardia na minha mente como uma fornalha. Quente, excitante e completamente inacreditável. A lavar os dentes vi o meu reflexo no espelho. Olheiras sob os olhos, tez pálida. Mesmo quando tentava digerir a minha nova identidade como multimilionária, o meu telemóvel tocou. Não era o meu som de alerta habitual para mensagens, mas um som de notificação suave e único. O meu coração deu um salto. Bochechei rapidamente e peguei no telemóvel. Era uma mensagem encriptada de Arthur Pereira. Menina Sara, a transferência inicial de 50 milhões de euros foi depositada em segurança. Os fundos estão disponíveis para sua utilização. Entrarei em contato em breve para combinar a nossa reunião. 50 milhões de euros. Era real. Li a mensagem vezes sem conta, com as pontas dos dedos a formigar.
Eram apenas números num ecrã. Mas uma enorme e sólida sensação de confiança encheu todo o meu ser. Estava a sorrir que nem uma boba para o telemóvel quando ele tocou com o seu habitual toque estridente, fazendo-me saltar. Era outro número desconhecido. Quem poderia estar a ligar tão cedo? Hesitei um momento antes de atender. Estou? A voz enjoativa e melosa de uma jovem soou do outro lado, a pingar com um triunfo indisfarçável e uma necessidade de se exibir. Olá, é a Sara? Esforquei a minha mente. Não reconheci a voz, mas o tom excessivamente dramático e afetado fez-me lembrar a mulher de cabelo ondulado que eu tinha visto com o Diogo no dia anterior. A minha própria voz tornou-se fria. Sim, sou eu. Quem fala? A mulher soltou uma risadinha falsa. Sou eu. Sou a Cláudia, a noiva do Diogo. Assinaste os papéis ontem, Sara. Não me digas que já te esqueceste de mim. Então era ela. Os meus olhos endureceram. Ela tinha vindo ter comigo antes mesmo de eu ter tido a oportunidade de ir à procura dela. Fiquei em silêncio, à espera de ouvir que disparates ia dizer. O meu silêncio pareceu encorajar a Cláudia. A voz dela era doce, mas cada palavra era um espinho. Não fique zangada, Sara. O Diogo não teve outro remédio. Com todas aquelas dívidas, ele não te podia deixar ir ao fundo com ele. Foi tudo por ti. Vês? Agora estás livre e desimpedida. Sem dívidas com que te preocupares. Apertei com mais força o telemóvel, a sorrir com escárnio interiormente, mas forçando um som embargado na voz. Tu! Vocês os dois. Oh, não chores, Sara, disse a Cláudia rapidamente. Eu não liguei por mal. Só queria pedir desculpa, já que agora estou com o Diogo, e queria partilhar boas notícias para que pudesses ficar feliz por nós também. Boas notícias? Ergui uma sobrancelha. Sim, disse a Cláudia com entusiasmo. O Diogo e eu vamos dar entrada dos papéis para o casamento na conservatória esta tarde. Ele disse que eu não preciso de me preocupar com as dívidas. Ele tem um projeto enorme prestes a fechar e vai conseguir pagar tudo num instante. E assim que receber os fundos, prometeu comprar-me uma penthouse na Torre do Infante. Sabes, aquele edifício com o terraço enorme, de mais de 300 metros quadrados. Ela tagarelava a cada palavra, a transbordar de superioridade. O Diogo disse-me que era tão estressante viver contigo, sempre a ter de contar os tostões. Ele disse: Só agora contigo. É que finalmente sinto que estou a viver de verdade. Por isso não fiques muito triste, Sara. Não podes forçar o destino, sabes? Ao ouvi-la tagarelar sobre o futuro de fantasia que o Diogo lhe tinha pintado, quase me ri às gargalhadas. Um grande projeto a fechar, fundos a serem recuperados. Se o Diogo tivesse esse tipo de capacidade, teria precisado de encenar um drama sobre uma dívida para conseguir o divórcio? Era uma mentira tão transparente. Só uma mulher tola obcecada por malas de luxo e penthouses acreditaria. Mantive-me em silêncio, deixando-a atuar. A Cláudia, provavelmente pensando que eu estava demasiado devastada para falar, suspirou com satisfação. Bem, Sara, tenho de ir agora. Tenho uma marcação para uma limpeza de pele. Preciso de estar no meu melhor para as fotos esta tarde. Espero que encontres alguém especial também. Adeus. E desligou com um clique seco. Baixei lentamente o telemóvel. O meu rosto era uma máscara em branco. Registro de casamento. Penthouse na Torre do Infante. Muito bem. Eu estava a perguntar-me por onde começar o meu plano. Obrigada, Cláudia, por ligares e me dizeres exatamente por onde começar. O teu presente de casamento. Eu, Sara Carvalho, farei questão de que o recebas. A chamada da Cláudia foi tão irritante como uma mosca a zumbir. Limpezas de pele, fotos de casamento. Olhei-me ao espelho e dei umas palmadinhas nas bochechas. Vão em frente, vocês os dois. Aproveitem os vossos últimos momentos de felicidade. Vesti uma t-shirt simples e umas calças de fato de treino, apanhando o cabelo num coque desarrumado. Precisava de ir às compras. O frigorífico estava quase vazio. Antes, pensava sempre no que cozinhar para o Diogo. Agora que estava sozinha, nem sabia o que me apetecia comer. Abri a porta da rua e quase choquei com alguém. Falando no diabo. Ali à porta estavam a minha ex-sogra e a sua preciosa filha, a minha ex-cunhada Joana. Estavam vestidas a rigor, a pingar joias vistosas, parecendo que iam para uma festa. Certamente não estavam vestidas para visitar alguém tão patética como eu.
Na mão da dona Helena estava um saco de plástico cheio de maçãs tocadas e demasiado maduras, do tipo que se encontra nos cestos de promoção do supermercado. No momento em que abri a porta, os olhos críticos dela examinaram-me da cabeça aos pés. As rugas na sua testa aprofundaram-se. Meu Deus, Sara, o que tens vestido? Pareces que vais limpar as ruas. Só passou um dia desde o divórcio e já te desleixaste tanto. A Joana deu uma risadinha ao lado dela, cobrindo a boca enquanto me olhava de cima a baixo com um desprezo indisfarçável. Vês, mãe? É isto que acontece quando ela não está com o meu irmão. Ela não tem roupa decente? Dei um sorriso irônico por dentro, mas baixei a cabeça e desviei-me para as deixar entrar. Dona Helena. Joana, o que vos traz por aqui? Entrem. A dona Helena empurrou o saco de maçãs podres para minha mão como se estivesse a dar esmola a um mendigo. Estava a passar pelo supermercado e estas estavam em promoção, por isso comprei-te algumas. Vê se comes como deve ser. Não defines. Olhei para as maçãs moles, com o estômago a dar voltas, mas peguei nelas. Obrigada, disse calmamente. As duas entraram na sala de estar e sentaram-se no meu sofá sem um pingo de hesitação. A Joana chegou a abanar a mão em frente ao nariz de forma dramática. Sara, só passou um dia e o apartamento já cheira a bafio. Devias abrir uma janela. Condum. Sebland. A dona Helena interveio. É verdade. Uma casa precisa de pessoas nela para se sentir quente. Fica em ruínas se a deixares vazia. Os olhos dela percorreram a sala como se avaliassem o valor dos meus pertences. Trouxe uma cadeira e sentei-me à frente delas, sem dizer nada. A dona Helena pigarreou e foi direta ao assunto. Sara, já pensaste no que te disse ontem? Não é seguro ficares aqui sozinha. Seria melhor se... Antes que ela pudesse terminar, a Joana meteu-se. Ela tem razão, Sara. O meu irmão deve 500 mil euros. Tu sabes o quão assustadores são os cobradores de dívidas? Se eles aparecerem aqui, o que vais fazer sozinha? Provavelmente vais desmaiar de medo. A dona Helena assentiu sabiamente. A Joana tem razão. É para o teu próprio bem. Não tens um emprego estável neste momento. Não tens um homem para te proteger. Como vais sobreviver? Ouve-me. Passa o apartamento para o meu nome por agora. Eu mantenho-o seguro. Quando te recompuseres, voltamos a falar. Olhei para o par perfeitamente sincronizado. Uma nova onda de raiva percorreu-me. Para o meu próprio bem. Palavras tão bonitas. A minha voz soou fraca. Dona Helena, o Diogo disse que me deixava o apartamento, e eu não sei onde está a escritura neste momento. Não a encontras? A voz da Dona Helena subiu de tom. Por quê? Não me digas que aquele rapaz a levou com ele. Será que a usou como garantia? De repente ficou agitada, como se o apartamento já fosse dela. A Joana pareceu em pânico. Como é que ele pôde fazer isso? O que acontece ao apartamento então? Observei os rostos em pânico de ambas, com uma satisfação sombria a espalhar-se por mim. Deitei mais lenha para a fogueira, fingindo estar ainda mais assustada. Eu não sei. O Diogo saiu com tanta pressa. Dona Helena, Joana? Acham mesmo que os cobradores de dívidas vão vir cá? Será que vou ficar bem? Ao ver que eu estava mais preocupada com a dívida, a Dona Helena voltou imediatamente à sua atuação de mãe preocupada. Vês. É por isso que tens de resolver o problema do apartamento rapidamente. Deixá-lo comigo é a opção mais segura. Quanto a ti, podes encontrar um emprego que dê alojamento ou ir viver com os teus pais. Não tens filhos a prender-te, por isso deves conseguir orientar-te. A Joana acrescentou. Isso mesmo, Sara. Deixa de te agarrar a este apartamento. Não o podes proteger. Preocupa-te apenas contigo. Olha, o meu irmão e a Cláudia vão tratar dos papéis do casamento hoje. Estão a começar uma nova vida. Tens de esquecer o passado e seguir em frente também. Baixei a cabeça, os ombros a tremerem ligeiramente, fazendo parecer que estava dominada pela tristeza e pelo medo. Pensando que me tinha convencido, a dona Helena suspirou novamente, cheia de falsa simpatia. Muito bem, era só isso que eu queria dizer. Vê se comes as maçãs antes que se estraguem de vez, e resolve a questão do apartamento rapidamente. Percebido? Isto é tudo para o teu próprio bem. Vamos, Joana. As duas levantaram-se como se tivessem cumprido uma grande missão e saíram porta fora a bambolear-se. A porta bateu
isolando-me do mundo. Levantei a cabeça. Não havia qualquer traço de medo ou tristeza no meu rosto. Apenas um sorriso frio e trocista. Para o meu próprio bem, abdicar da minha casa e viver na rua, e ainda me insultam com maçãs podres. Peguei no saco das maçãs e atirei-o diretamente para o lixo. Diogo, Cláudia, Dona Helena, Joana, lembrar-me-ei de cada um dos vossos rostos. A visita descarada da minha ex-sogra e da Joana, juntamente com as suas maçãs podres, foi a gota de água. Depois de saírem, limpei o apartamento todo, esfregando o sítio onde se sentaram no sofá várias vezes, como se quisesse apagar o seu fedor à ganância. Quando terminei, eram quase 9 horas da manhã. Ia encontrar-me com o Dr. Pereira às 10. Estava na hora de me arranjar. O que vestir? Olhei para as roupas gastas penduradas no roupeiro, a maioria compradas em saldos ou lojas baratas online. O Diogo costumava dizer que eu me vestia de forma pirosa, que não tinha estilo. Mordi o lábio e passei a mão pelos tecidos familiares. No fim, tirei o conjunto de fato de treino cinzento mais banal que possuía. Não posso mudar. Ainda não. Não posso mostrar nenhum sinal de mudança. Sem maquilhagem no rosto e com o cabelo num rabo de cavalo simples, agarrei num saco de lona desbotado e saí de casa. Apanhei um táxi para um café sossegado que o Dr. Pereira tinha sugerido e encontrei uma mesa discreta num canto. Ele já lá estava, vestido com um fato impecável, com um portátil e uma pasta à sua frente. Quando me viu, levantou-se e fez um aceno respeitoso. Dona Sara, bom dia. Bom dia, Dr. Pereira. Sentei-me, sentindo-me um pouco constrangida. Ele passou-me um documento. Esta é a informação da nova conta e o extrato de depósito dos 50 milhões iniciais. Por favor, reveja. Os restantes ativos serão transferidos sequencialmente e precisaremos da sua assinatura em mais alguns formulários. A minha vista ficou turva com o texto denso e as longas filas de números, mas a quantia 50 milhões euros destacava-se claramente. Respirei fundo e assinei o meu nome onde era necessário. Com cada assinatura, sentia a minha confiança crescer. Assim que tudo foi assinado, o Dr. Pereira recolheu os documentos e perguntou: Menina Sara, mencionou ontem que tinha um assunto em que precisava de ajuda. Assente, inclinando-me ligeiramente para a frente e baixando a voz. Dr. Pereira, quero comprar uma casa. Ele não se mostrou surpreendido. Tem alguma zona ou tamanho de preferência? Posso pô-la em contato com os melhores especialistas em imobiliário da cidade. Abanei a cabeça, com um olhar firme. Não, não é preciso. Já decidi. A Torre do Infante. A minha voz era calma. A melhor fração, a penthouse maior, exatamente aquela que eles estão a anunciar agora mesmo no catálogo de vendas. O Dr. Pereira teclou rapidamente no portátil e depois assentiu. Sim, estou a ver. Uma penthouse de 300 metros quadrados na Torre do Infante, com terraço privado e alguns acabamentos de interiores personalizados incluídos. Ainda está no mercado. O preço de venda ronda os 28 milhões de euros. Fico com ela, disse eu sem um momento de hesitação. Oferta a pronto pagamento. Conseguimos fechar o negócio hoje? Quanto mais cedo, melhor. O Dr. Pereira pareceu um pouco surpreendido pela minha determinação, mas a sua postura profissional não vacilou. Assentiu de imediato. É possível. Contactarei os departamentos jurídico e de vendas deles já a seguir. Avançaremos com a compra em seu nome e todo o processo será tratado com a máxima discrição. Deveremos conseguir ter um contrato promessa e o pagamento processado até ao final do dia. Eu tratarei de todos os passos subsequentes. Ótimo. Fiz uma pausa e acrescentei. E por agora, por favor, não a compre em meu nome. O Dr. Pereira olhou para cima. Em nome de quem, então? Pensei rápido. Podemos comprá-la em nome da Fundação Leonor Vasconcelos? Usar o nome da minha tia-avó parecia certo. Empoderador. Absolutamente, assentiu ele. Podemos prosseguir com a constituição da fundação em simultâneo. Deter ativos através de uma fundação com a senhora como única beneficiária e diretora é mais vantajoso em termos de privacidade e planeamento fiscal. Perfeito. Proceda dessa forma, por favor. Senti uma sensação de alívio. A Torre do Infante, a própria casa com que a Cláudia sonhava, aquela que ela estava a chatear o Diogo para lhe comprar, agora era minha. Depois de sair do café,
Não fui para casa. Fui ao El Corte Inglés, no centro da cidade. Não entrei em nenhuma das lojas de luxo. Limitei-me a caminhar sem rumo pelos corredores polidos. Vi as malas, as joias e as roupas nas montras que custavam dezenas ou centenas de milhares de euros. Dantes, sentia-me intimidada só de olhar para elas. Agora, sabia que podia comprar a loja inteira se quisesse, mas não senti qualquer impulso para tal. A minha mente estava estranhamente calma. O que eu queria não eram estas coisas frívolas. O que eu queria era uma vingança minuciosa e calculada. Queria que eles pagassem o preço mais doloroso por tudo o que me tinham feito. Nessa tarde, chegou uma mensagem encriptada do Dr. Pereira. Dona Sara, o contrato preliminar para o imóvel na Torre do Infante foi assinado e o valor total foi pago. O processo de constituição da fundação também já foi iniciado. A escritura e as chaves ser-lhe hão entregues a quando da conclusão dos procedimentos finais. Ao ler a mensagem, não consegui evitar que um sorriso frio se espalhasse pelo meu rosto. Diogo, Cláudia, vão tratar do registro de casamento esta tarde, não é? Ainda a sonhar em viver na Torre do Infante. Que pena! A casa dos vossos sonhos já é minha. Com um novo cartão de débito na mão, um que parecia banal, mas que estava associado a uma conta de 50 milhões de euros, sentia-me invencível. Saí dos grandes armazéns e decidi andar a pé em vez de apanhar um táxi para desanuviar a cabeça. Dei por mim na rua mais movimentada da cidade, rodeada de prédios de escritórios e luzes. No passado, o Diogo e eu passávamos à pressa por estes sítios, nunca ousando entrar. Agora, olhava para as montras brilhantes, não a pensar no que podia comprar, mas em como as podia usar para surpreender o meu ex-marido e a sua nova noiva. Enquanto caminhava, levantei os olhos e, por pura coincidência, dei por mim em frente à conservatória do Registro Civil. Os meus passos abrandaram. A Cláudia tinha dito que vinham cá esta tarde. Vi as horas. Devia ser mesmo agora. Sorri ironicamente e sentei-me num banco de jardim ali perto, fingindo descansar enquanto mantinha os olhos na entrada. Com certeza, passados poucos minutos, um pequeno carro familiar encostou. O mesmo que tinha levado o Diogo no dia anterior. O Diogo saiu, deu a volta para o lado do pendura e abriu a porta para a Cláudia, como um perfeito cavalheiro. Ela usava um vestido branco, arranjada como uma noiva, e enlaçou o braço no dele, a irradiar alegria. Riam e conversavam enquanto entravam no edifício. A exibição enjoativamente doce deu-me a volta ao estômago. Fiquei ali sentada, a observar friamente as costas deles desaparecerem lá dentro. Não senti nada, apenas vontade de me rir. Um único pedaço de papel tinha me amarrado durante 5 anos. Perguntei a mim mesma quanto tempo os iria prender a eles. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Era o Dr. Pereira. Diga, Dr. Pereira. Dona Sara, a papelada da Torre do Infante está quase concluída. A oferta a pronto pagamento tornou os promotores extremamente eficientes. Também concordaram com a confidencialidade total em relação à compra por parte da Fundação. Tem um momento? Falta apenas uma assinatura final de confirmação. Olhei para a conservatória. Uma ideia brilhante ocorreu-me. Sim, estou livre. Dr. Pereira, seria possível trazer os documentos ao café perto da conservatória do Registro Civil, não muito longe de onde nos encontramos de manhã? Estou na zona. Ele fez uma pausa, claramente surpreendido, mas não perguntou o porquê. Com certeza. Estarei aí em aproximadamente 15 minutos. Desliguei e continuei a esperar no banco. Cerca de 10 minutos depois, o Diogo e a Cláudia saíram, com um comprovativo de casamento acabado de imprimir nas mãos. A Cláudia sorria de orelha a orelha, a levantar o telemóvel para tirar selfies com o Diogo. Parecia desesperada para anunciar a união deles ao mundo. O Diogo, com ar presunçoso, passou um braço à volta da cintura dela e sussurrou-lhe algo ao ouvido, fazendo-a desatar a rir. Caminharam na minha direção, a caminho do carro. Baixei a cabeça, fingindo não os ver, mas os olhos da Cláudia eram argutos. Puxou imediatamente o braço do Diogo e disse numa voz alta o suficiente para eu ouvir. Diogo, olha para ali. Não é a Sara? O Diogo seguiu-lhe o olhar e viu-me. O sorriso no rosto dele congelou. Um vislumbre de constrangimento atravessou-lhe o rosto, rapidamente substituído por um subtil ar de superioridade. Agarrou a Cláudia com mais força e aproximou-se. Sara,
disse ele, fingindo surpresa. O que estás aqui a fazer? Levantei os olhos, forçando uma expressão desolada. Olhei para as mãos entrelaçadas deles e para o papel que a Cláudia exibia e disse em voz baixa: Estava só de passagem. Parabéns. A Cláudia empurrou imediatamente a certidão mais perto da minha cara, como se tivesse medo que eu não a visse. Obrigada, Sara. Olha, é novinha em folha. Sorriu abertamente. O Diogo disse que depois de tratarmos disto, íamos a um jantar de celebração e depois íamos ver a nossa casa nova. Já temos encontro marcado com o agente na Torre do Infante. O Diogo pigarreou ligeiramente, como se a Cláudia estivesse a falar demais, mas o ar presunçoso nos seus olhos era inegável. Olhou para mim e disse, como se estivesse a conceder um grande favor: Sara, já comeste? Podes juntar-te a nós, se quiseres. Antes que eu pudesse responder, a Cláudia beliscou-o discretamente de lado, sinalizando claramente a sua desaprovação. Precisamente quando eu estava prestes a recusar, vi o Dr. Pereira aproximar-se ao longe, com uma pasta na mão. Caminhou diretamente para mim, baixou ligeiramente a cabeça e disse com deferência: Menina Sara, as minhas desculpas pela demora. Este é o contrato final de compra da penthouse na Torre do Infante. Preciso da sua assinatura de confirmação aqui. A aprovação preliminar para a constituição da fundação também já está pronta para a sua revisão. A sua voz não foi alta, mas cada palavra soou cristalina. Acordo de compra da penthouse na Torre do Infante. Fundação. As palavras caíram como bombas à frente do Diogo e da Cláudia. A expressão presunçosa do Diogo azedou instantaneamente. Os olhos dele arregalaram-se, olhando fixamente para mim e depois para o Dr. Pereira, numa total descrença. O sorriso da Cláudia congelou no rosto. Esqueceu-se até de baixar a mão que segurava o registro do casamento. Os seus olhos ficaram colados à pasta nas mãos do Dr. Pereira, como se pudesse fazer um buraco nela para ver o que estava lá dentro. Peguei na caneta que o Dr. Pereira me ofereceu. Nem sequer olhei para o conteúdo do acordo. Confiava que ele o tinha tratado na perfeição. Assinei o meu nome no espaço designado. Ao devolver os documentos, disse calmamente: Obrigada pelo seu excelente trabalho, Dr. Pereira. Ele pegou na pasta e inclinou de novo a cabeça. O prazer é meu, Dona Sara. Tratarei dos restantes procedimentos. Não tem com que se preocupar. Fez-me mais um ligeiro aceno. Depois virou-se e foi-se embora, ignorando completamente o Diogo e a Cláudia como se fossem ar. O silêncio era ensurdecedor. O Diogo ficou de boca aberta, encontrando finalmente a voz após um longo momento. Gaguejou, a apontar para mim. Sara, o que é que acabaste de assinar? Que Torre do Infante? Que fundação? Onde? Onde é que arranjaste dinheiro para comprar uma casa? A Cláudia também saiu do seu estupor, com a voz esganiçada. É verdade. Como é que tu podias comprar uma casa na Torre do Infante? Uma penthouse, nada menos. Aquele sítio custa mais de 20 milhões. A quem estás a tentar enganar? Contrataste um ator para nos pregar uma partida? Olhei para os rostos chocados, desconfiados e ansiosos deles, e senti uma onda de pura satisfação. Abandonei a minha expressão desolada e olhei-os calmamente, com uma pontada de escárnio no olhar. Um ator? Quem? O meu advogado. Fiz uma pausa, depois voltei o olhar para o Diogo. Onde arranjo o meu dinheiro já não é da tua conta. Pois não, Diogo. Divorciamo-nos ontem. Enfatizei a última palavra. Depois, sem lhes dirigir um único olhar de pena às expressões estupefatas que tinham, virei-me e afastei-me. Após alguns passos, ouvi a voz furiosa da Cláudia atrás de mim. Diogo, o que é que ela quer dizer? Onde é que ela arranjou aquele dinheiro todo? Deste-lhe dinheiro às escondidas? A voz do Diogo era de pânico e fúria. Que dinheiro é que eu tenho para lhe dar? Estou enterrado em dívidas e o meu negócio está a falir. Como é que eu hei de saber o que ela anda a tramar? Adivinhem, suspeitem, angustiem-se com isso. Isto é só o princípio. Fui-me embora a passo firme, sem olhar para trás. O som da discussão deles desvaneceu-se atrás de mim, como folhas espalhadas pelo vento. A voz da Cláudia era afiada e frenética. Como é que ela podia comprar uma casa na Torre do Infante? Aquele advogado. Parecia muito polido. Mas e se ele for um vigarista?
E se a Sara estiver a ser enganada? A voz do Diogo era uma mistura de frustração e descrença. Qual vigarice? Eu acho que já vi aquele advogado antes. Acho que ele é da Silva Associados. É uma das maiores sociedades de advogados de Lisboa. Como é que a Sara ia ter dinheiro para um advogado daqueles, muito menos para uma penthouse? De onde veio o dinheiro? Deste-lhe algum pagamento secreto quando se divorciaram, Diogo? Diz-me a verdade. A voz da Cláudia estava tingida de lágrimas e suspeita. Estás louca? Por que haveria eu de lhe dar dinheiro? Tenho dívidas para pagar e preciso de capital para o meu negócio. A voz do Diogo cortou-se subitamente como se tivesse percebido que falara demais. Baixou logo a voz. Não vamos discutir aqui. Entra no carro. Ouvi a porta de um carro bater e o motor arrancar. Virei uma esquina e parei. Encostada a uma parede, soltando um longo suspiro. Aquela cena tinha sido ainda mais satisfatória do que eu imaginara. A cara de choque total do Diogo não tinha preço. Mesmo quando saboreava o momento, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem encriptada do Dr. Pereira. Menina Sara, parece que os dois indivíduos estão muito interessados na senhora. Devo tomar alguma medida? Sorri e respondi. Não. Deixe-os adivinhar. Deixe-os investigar. Apenas garanta que eles não conseguem descobrir nenhuma informação real. Entendido? Respondeu ele. Como era de esperar, os dias seguintes foram tranquilos. Ou melhor, foram tudo menos isso. Primeiro, a Joana, a minha ex-cunhada, enviou-me uma mensagem, com um tom repugnantemente amigável. Olá, Sara. Como estás? Sentes-te melhor? Não respondi. Um pouco depois, outra mensagem. Sei que eu e a minha mãe fomos um pouco duras no outro dia, mas foi para o teu próprio bem. Só estávamos preocupadas que te magoasses. Não nos leves a mal, está bem? Ainda sem resposta. Ela não aguentou e ligou. Deixei tocar até ir para o voicemail. Quando ela ligou de novo, pus o telemóvel no silêncio. No dia seguinte foi a vez da minha ex-sogra. Não ligou. Apareceu no meu antigo emprego. Eu já me tinha despedido há semanas por não querer que o drama das dívidas do Diogo afetasse o meu local de trabalho. A família Martins não sabia disto. Ela esperou no átrio durante algum tempo, e quando eu não apareci, ligou contrariada para o meu número antigo. Sara, estou cá fora do teu emprego. Trouxe-te uma sopinha. Desce para vires buscar. Atendi com calma. Dona Helena, eu despedi-me. Não estás aí? Ela ficou agitada. Despediste? Quando? Por quê? Há umas semanas. Simplesmente não me apetecia trabalhar mais. A voz dela tornou-se urgente. Então como é que vais viver? A renda, as contas, a comida, tudo isso custa dinheiro. Arranjaste outro emprego? O que é? Onde é? Quanto te pagam? Disparou perguntas como uma procuradora do Ministério Público. Respondi secamente. Ainda não encontrei nada. Estou só a fazer uma pausa. E desliguei. Sabia que quanto mais vaga eu fosse, mais eles iriam especular e mais desesperadamente tentariam descobrir o meu segredo. O Diogo também não ficou de braços cruzados. Não se atreveu a contactar-me diretamente. Por isso tentou obter informações através de um conhecido comum do seu antigo emprego, um rapaz simpático chamado Marco. O Marco ligou e, depois de alguns rodeios, foi direto ao assunto. Sara, como tens passado? Ouvi dizer que te despediste. Sim, andava muito estressada. Precisava de uma pausa. Tens planos para o futuro? O Diogo pediu-me para te ligar. Ele disse que, se estiveres com problemas financeiros, ele estaria disposto a dar-te uma pequena ajuda. Pelos velhos tempos. Quase me ri. Ele a ajudar-me. Essa era boa. Disse com firmeza. Agradeço a intenção, mas estou bem. Tenho algumas poupanças. Por isso vou aguentar-me durante algum tempo. Ah, que bom. Ainda bem. E ouvi um boato. É verdade que compraste casa? Uma casa de luxo? Aí estava. A minha voz fingiu-se surpreendida. Uma casa? Quem te disse isso? Que dinheiro tenho eu para comprar uma casa? Marco, deves ter ouvido mal. O Marco ficou desconcertado com a minha negação firme. Ah, bem. O Diogo disse que te viu a assinar uns papéis de imobiliário perto da conservatória. Ele deve ter visto mal. Eu estava lá a tratar de outro assunto,
e calhou cruzar-me com eles a tratar do casamento. Comprar uma casa? Isso é ridículo. Completamente confuso, o Marco acabou por desistir. Ah, está bem. Ele deve ter se enganado, então. Depois de desligar, sabia que o Diogo e a família deviam estar tão frenéticos como formigas numa frigideira quente. Quanto menos conseguissem descobrir, mais se convenceriam de que eu estava a esconder um segredo incrível. Depois da chamada do Marco, o meu telemóvel antigo esteve sossegado durante uns dias. A família Martins estava, sem dúvida, a mexer todos os cordelinhos para descobrir a fonte da minha suposta riqueza recém-adquirida. Isto deu-me alguma paz. Passava os dias a ver filmes e a planear os meus próximos passos. O Dr. Pereira enviava atualizações ocasionalmente. A fundação estava criada. E a escritura e as chaves da Torre do Infante estariam prontas em breve. Cada mensagem era uma garantia bem-vinda. Nessa tarde, eu estava deitada no sofá, a comer uma maçã fresca e doce, daquelas que eu própria tinha comprado. A um mundo de distância daquelas maçãs podres que a minha ex-sogra me tinha trazido. A campainha tocou. Franzi a testa. Quem poderia ser? Certamente não ela outra vez. Fui nas calmas até a porta e espreitei pelo óculo. Inacreditável. Era a dona Helena e a Joana. Mas a atmosfera de hoje era completamente diferente. O rosto da dona Helena estava banhado num enorme sorriso. Nas mãos não tinha um saco de fruta pisada e triste, mas sim um belo cesto de fruta de luxo, cheio de kiwis importados e cerejas. A Joana estava ao lado dela, radiante e a segurar um grande ramo de flores. Que raio! Hesitei e depois abri a porta. A voz excessivamente afetuosa da dona Helena jorrou. Oh, Sara! Estás em casa! Estava com tanto medo de não te apanhar. A Joana apressou-se a estender as flores. São para ti, Sara. Espero que gostes. Não peguei no ramo, limitando-me a bloquear a porta. O meu rosto era uma folha em branco. O que desejam? A dona Helena, ignorando a minha frieza, tentou forçar a entrada. Oh, nada, não é nada. Estávamos aqui no bairro e queríamos vir ver-te. Preocupo-me com o facto de viveres completamente sozinha. Os seus olhos examinaram o apartamento como um holofote, à procura de pistas. A Joana seguiu-a, forçando o ramo para os meus braços. Entrou na sala como se fosse a dona da casa e disse de forma dramática: Uau, Sara, a casa está tão limpa. Parece muito mais luminosa do que da última vez. Olhei para as flores nas minhas mãos e depois para as duas, a bisbilhotar no meu apartamento. As intenções delas eram dolorosamente óbvias. Como não conseguiam desenterrar informações, mudaram a tática para uma simpatia fingida e reconhecimento direto. Pousei casualmente o ramo na sapateira e fechei a porta, não as convidando a sentar. A dona Helena colocou o cesto de fruta na mesa e agarrou-me na mão, com o rosto numa máscara de preocupação. Sara, olha para ti. Estás tão magra. Tens comido como deve ser? Não é fácil viver sozinha. Por que não voltas a morar conosco? Eu cozinho para ti. Puxei a mão. Estou bem, dona Helena. Tenho estado a passar muito bem sozinha. O sorriso dela vacilou por um segundo antes de ela o voltar a pregar na cara. Oh, não sejas tão distante. A propósito, Sara, já que te despediste, quais são os teus planos? Se não tens nada em vista, posso pedir ao pai da Joana para te arranjar um cargo confortável na empresa dele. O trabalho é fácil e é estável. A Joana meteu-se na conversa. É verdade, Sara. O meu pai é diretor. Consegue facilmente arranjar-te um lugar. Olhei para elas e perguntei de repente. O Diogo sabe que vocês estão aqui? As suas expressões tornaram-se instantaneamente constrangidas. A dona Helena riu-se nervosamente. Ah, ele? Ele anda ocupado com as coisas dele. Por que haveríamos de lhe dizer que te viemos visitar, Sara? Eu estou genuinamente preocupada contigo. Será que? Cortei-a. Ou será que ouviu algum boato? Os olhos dela piscaram. Um boato? Que boato? Não, nada. É só que o Diogo mencionou ter te visto a falar com um advogado qualquer. Qualquer coisa sobre comprar uma casa. É verdade? Não te estás a deixar enganar, pois não? Há tantos vigaristas hoje em dia. Finalmente a verdadeira pergunta. Sorri com escárnio por dentro, mas fiz uma cara de alarme e atitude defensiva. Um advogado? Comprar uma casa?
O Diogo deve ter visto mal. Que dinheiro é que eu tenho para isso? Estava só a falar com um conhecido. Quanto mais eu negava, mais suspeita e curiosidade brilhavam nos olhos delas. A Joana não se conteve. Vá lá, Sara. Não nos escondas as coisas. Se te aconteceu alguma coisa boa, devias contar-nos. Ficaremos felizes por ti. Ganhaste a lotaria ou no Euromilhões, foi? A dona Helena lançou-lhe um olhar fulminante, mas depois virou-se para mim com olhos suplicantes. A forma como tentavam intrometer-se na minha vida era ridícula. Abanei a cabeça, com a voz plana. Não ganhei o Euromilhões. Estão as duas a tirar conclusões precipitadas. Sou apenas uma mulher divorciada normal, sem dinheiro, sem emprego. Estou preocupada em como me vou orientar. As minhas palavras eram meia verdade, meia mentira, proferidas com um toque de autocomiseração e distância. A dona Helena e a Joana trocaram um olhar. Claramente não acreditaram em mim, mas estavam frustradas por não conseguirem arrancar-me mais nada. Após mais alguns minutos de conversa fiada inútil, desistiram. Ao sair, a dona Helena proferiu alguns chavões vazios sobre eu ter cuidado comigo, e para mantermos o contacto, e depois saiu relutantemente com a Joana. A porta fechou-se, e o mundo ficou calmo de novo. Olhei para o cesto de fruta caro em cima da mesa e para o ramo constrangedor na sapateira. Um sorriso frio e trocista espalhou-se pelo meu rosto. A mudar de tom tão depressa? Estão a tentar bajular-me. A Sara que vocês conheciam desapareceu. E eu não quero nada em que vocês tenham tocado. Não toquei no cesto de fruta nem nas flores. Quando a senhora da limpeza veio, disse-lhe que os podia levar. Só de olhar para aquilo sentia repulsa. As suas ofertas patéticas eram menos que uma partícula de pó, comparadas com a minha nova vida. A minha mente estava agora focada num único pensamento: como entregar uma surpresa, verdadeiramente espetacular ao Diogo. Ele tinha se gabado de um grande projeto. Usou-o para atrair a Cláudia. Muito bem. Eu começaria por esse grande projeto. Doutor Pereira, pode investigar o meu ex-marido, Diogo Martins. Quero saber tudo sobre o projeto dele. Está a tratar da situação financeira dele. Quanto mais detalhado, melhor. A resposta foi rápida. É possível. A nossa equipa de investigação corporativa pode reunir informações através de registros públicos e outros canais legais. Deverá demorar 1 a 2 dias. Ótimo. O mais depressa possível, acrescentei. E mais importante, descubra se há alguma maneira de garantir que o projeto dele não tenha sucesso. Houve uma pausa do outro lado. Dona Sara, não é aconselhável qualquer interferência ilegal direta. No entanto, se o projeto em si tiver fraquezas como pressão na tesouraria, pressão de concorrentes ou se um parceiro-chave mudar de ideias, é possível influenciar o desfecho usando princípios de mercado. Compreendo. Encontre as fraquezas dele e fature todas as despesas na minha conta. Entendido. Os 2 dias que esperei pelo relatório foram surpreendentemente calmos. Sabia que os bons momentos do Diogo estavam a chegar ao fim. E com certeza, 2 dias depois, chegou um relatório detalhado. Segundo o documento, o Diogo estava de facto a trabalhar num projeto de smart homes. Apesar da embalagem grandiosa, a tecnologia era imatura e as perspectivas de mercado eram sombrias. Tinha investido todas as suas parcas poupanças no projeto e até contraído empréstimos pessoais junto de credores duvidosos. Isto incluía os 500 mil euros que ele tinha mencionado durante o nosso drama do divórcio. Dinheiro que, na realidade, ele tinha pedido emprestado a um agiota seu conhecido, não só para investir, mas para manter o seu estilo de vida luxuoso e impressionar a Cláudia. Atualmente o projeto estava estagnado, o produto não estava pronto. Os fundos de investimento tinham secado, e os credores já exigiam o reembolso. Ele estava numa luta desesperada para encontrar novos investidores para tapar os buracos. No final do relatório, havia uma lista de pequenas sociedades de investimento que tinham demonstrado algum interesse ou que estavam atualmente em conversações com ele. Sorri. Os céus estavam do meu lado. Instruí imediatamente o Dr. Pereira. Estas firmas da lista, quero que todas recuem. Ou fazem-nas retirar as suas propostas, ou apresentam termos tão rigorosos que o Diogo seja obrigado a desistir.
Isso pode ser feito usando intermediários para sugerir que o projeto acarreta um risco enorme ou apresentando-lhes uma oportunidade de investimento muito mais atrativa. Incorrerá em alguns custos, mas serão mínimos. Use o que for preciso. Depois surgiu-me outra ideia. E podemos criar um concorrente de peso para ele? Quer dizer, estabelecer uma nova empresa numa área semelhante para aliciar a equipa técnica principal dele ou espalhar rumores de que um grande investidor vai entrar no mercado, espremendo o espaço de sobrevivência dele? Em suma, fazê-lo sentir-se completamente encurralado. Senti um arrepio ao considerar a possibilidade. Perfeitamente exequível, respondeu o Dr. Pereira. Podemos usar uma empresa fantasma sob a alçada da fundação para acelerar o processo. O recrutamento de talentos e a disseminação de informações podem ser organizados. Faça-o imediatamente, disse eu. Fiz uma pausa e acrescentei. Lembre-se. Cada movimento tem de parecer uma transação comercial normal. Não deve haver qualquer ligação a mim. Pode ficar descansada. A nossa equipa de profissionais tratará de tudo com absoluto sigilo. Nas semanas seguintes, ouvi pedaços de notícias sobre o Diogo através de velhos amigos. Sara, ouviste falar do Diogo? Ele tinha um acordo de investimento quase assinado e caiu tudo por terra à última hora. O projeto dele é um desastre total. Ouvi dizer que os principais funcionários se despediram todos. Apareceram agiotas no escritório dele a exigir dinheiro. Foi um escândalo enorme. A cada notícia, sentia uma sensação de alívio. O plano do Dr. Pereira estava a resultar. O Diogo andava provavelmente a correr de um lado para o outro como uma barata tonta, completamente confuso com a razão pela qual o seu promissor projeto tinha subitamente batido contra uma parede em todas as frentes. Ele culparia o azar ou a sua própria incompetência. Nunca saberia que quem o estava a empurrar do penhasco era a ex-mulher que ele tinha deitado fora por uns meros 500 mil euros e uma nova mulher. Esperem só. A maior surpresa ainda está para vir. Enquanto o Diogo caía numa espiral descendente, a minha vida desabrochava. O Dr. Pereira era implacavelmente eficiente. Uma nova empresa chamada Futurtech foi constituída. O seu foco de negócio era idêntico ao projeto moribundo do Diogo. À medida que as notícias sobre este novo concorrente cheio de fundos se espalhavam discretamente, os poucos investidores interessados que restavam retiraram-se e a pequena empresa do Diogo cambaleava à beira do colapso. A Cláudia, ocupada com as suas compras e vida social, continuava provavelmente na ignorância. Provavelmente ainda perdida no seu doce sonho de viver numa penthouse e ser uma senhora de luxo. Estava na hora de lhe dar uma pequena surpresa. Como fazê-lo? Dizer-lhe diretamente não teria piada. Tinha de ser ela a descobrir sozinha para causar o máximo impacto. Tive uma ideia. Lembrei-me da antiga conta de e-mail pessoal do Diogo. A palavra passe era o dia de aniversário dele. Ele era demasiado preguiçoso para a alterar. Tentei iniciar a sessão. Sucesso. A caixa de entrada estava cheia de lixo, mas depois de alguma pesquisa, encontrei uns e-mails entre ele e o tal agiota amigo dele. Neles, o Diogo implorava por mais alguns dias, prometendo que um investimento estava prestes a entrar. As respostas do amigo eram duras, exigindo o pagamento. Havia até menção a uma livrança de 500, 000 euros, com uma cópia digitalizada da própria livrança em anexo, contendo a assinatura e impressão digital do Diogo. Perfeito. Reencaminhei o e-mail com a livrança digitalizada para um novo endereço de e-mail anônimo. Depois pedi ao Dr. Pereira que encontrasse alguém que se cruzasse acidentalmente com a Cláudia. Ele contratou um investigador privado disfarçado de estafeta para esperar perto do spa de luxo no centro de Lisboa que a Cláudia frequentava. Nessa tarde, a Cláudia saiu do seu tratamento de spa, radiante e feliz, a caminho para se encontrar com o Diogo para jantar. O estafeta esbarrou acidentalmente nela. Uma pasta que ele trazia caiu, espalhando algumas folhas no chão. Oh, mil desculpas, minha senhora! Mil desculpas! Desculpou-se o estafeta, apanhando freneticamente as folhas. A Cláudia, irritada, estava prestes a insultá-lo quando os seus olhos pousaram na folha de cima, no chão. Livrança. A assinatura de Diogo Martins. E o texto a negrito inconfundível. 500 mil euros. O rosto dela caiu. Esqueceu-se da raiva e apontou para a folha. O que é isto?
O estafeta agarrou rapidamente o papel e meteu-o de volta na pasta, murmurando: "Oh, não é nada, senhora. Apenas publicidade entregue no sítio errado." Depois subiu para a sua trotineta elétrica e acelerou dali para fora. A Cláudia ficou paralisada no passeio, com o rosto a passar de branco para vermelho e de volta para branco. Ela não era parva. Aquela era a assinatura do Diogo, um empréstimo de $500.000. Então, ele estava mesmo atolado em dívidas. E o tal grande projeto? E ele ter dito que ela não tinha de se preocupar? Pegou imediatamente no telemóvel e ligou ao Diogo, com a voz esganiçada e em pânico. "Diogo, onde é que estás? Acabei de ver uma coisa. Pediste €500.000 emprestado a alguém? O que se está a passar?" Conseguia imaginar o resto da conversa. O Diogo deve ter inventado desculpas, afirmado que era uma dívida antiga que estava prestes a liquidar, dito para ela não se preocupar. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada, cresce depressa. E os problemas do Diogo eram reais. Alguns dias depois, foi publicado num fórum local da internet um vídeo de credores a gritarem pelo seu dinheiro à porta do edifício de escritórios dele. Foi rapidamente retirado, mas não sem antes dar a volta a toda a gente. A Cláudia, uma ávida consumidora de coscovilhices online, não teria perdido aquilo. Finalmente, não aguentou mais e começou a investigar secretamente o verdadeiro estado da empresa do Diogo. Os resultados foram devastadores. Investidores a retirar-se, funcionários a ir embora, o projeto morto à nascença e uma montanha de dívidas. O futuro lindo que o Diogo lhe tinha prometido não passava de uma miragem. Ouvi dizer que ela teve uma grande discussão com ele no escritório, aos gritos e a chorar, a atirar objetos e a exigir saber por que a tinha mentido. E a Torre do Infante? O Diogo, já à beira de um colapso nervoso devido à pressão, não estava em condições de a acalmar. Discutiram violentamente, e consta que a Cláudia saiu em lágrimas. Foi vista com os olhos inchados de tanto chorar, muito longe da mulher presunçosa e feliz que tinha exibido a sua nova vida diante de mim. Ouvi estas notícias na minha espaçosa e luminosa penthouse na Torre do Infante, a beberichar um chá preparado pela empregada que o Dr. Pereira tinha contratado para mim. O sol entrava pelas janelas do chão ao teto, com o horizonte de Lisboa a estender-se lá embaixo. Rodei o chá na chávena e sorri. "Qual é a sensação de acordar do teu sonho, Cláudia?" A galinha dos ovos de ouro que pensaste ter apanhado afinal era um galo teso e depenado. O colapso da Cláudia era satisfatório, mas não o suficiente. Fazer com que se chateassem era uma vingança demasiado barata. Eu precisava de atear as chamas, pôr a panela inteira a ferver. Precisava de que eles vissem as verdadeiras cores um do outro e se despedaçassem. O momento estava maduro. O Diogo estava encurralado por dívidas e falhanços. Os sonhos da Cláudia estavam desfeitos. A relação deles era um barril de pólvora de suspeita e raiva. Era a altura ideal para lançar a bomba, a verdade sobre o motivo pelo qual o Diogo se divorciou mesmo de mim. Como fazê-lo? Eu não podia contar-lhes eu própria. Isso seria aborrecido. Teriam de o descobrir por uma fonte da qual não pudessem duvidar. Veio-me uma pessoa à cabeça. O Sr. Rocha, o agiota que tinha feito o papel do falso credor. Ele era a principal testemunha. Pedi ao Dr. Pereira que o investigasse. Rapidamente, ele me forneceu os contactos do Rocha. E mais uma novidade: o Rocha também estava com a corda no pescoço financeiramente, e estava furioso por o Diogo não lhe ter pago o empréstimo real, que era bem menor. Mais importante ainda, era um cobarde que não queria arranjar problemas sérios. Perfeito. Pedi à equipa do Dr. Pereira que contactasse o Rocha de forma anônima. A oferta era simples. Se ele acidentalmente deixasse escapar perante uma certa noiva furiosa, como o Diogo conspirou com ele para falsificar uma dívida gigante, alguém lhe pagaria uma grande parte do que o Diogo lhe devia, o suficiente para resolver o seu problema de liquidez imediata. E ele teria a garantia de que não sofreria repercussões. Para um homem ansioso com o seu dinheiro e cheio de medo de confusões, a oferta foi irresistível. Tudo o que tinha de fazer era dizer a verdade. O Rocha aceitou quase de imediato. O palco estava montado num café onde a Cláudia se encontrava frequentemente com o Diogo para discutir. Aconteceu na tarde em que o Diogo tinha concordado, a contragosto, encontrar-se com ela para conversarem. Eu não fui pessoalmente, claro. Isso seria rebaixar-me.
O Dr. Pereira pediu a alguém para gravar os acontecimentos à distância. Naquela tarde no café, consta que a Cláudia confrontou o Diogo assim que ele se sentou, a exigir saber a situação real da empresa dele e a tal dívida de R$ 500.000. O Diogo ainda tentou manter a mentira, dizendo que era um contratempo temporário. Mesmo a calhar, o Sr. Rocha entrou casualmente no mesmo café. Viu o Diogo e aproximou-se com um sorriso amigável. É lá, Diogo, meu amigo. Olha quem eu encontro. Num date. Os olhos dele piscaram para a Cláudia. Depois disse ao Diogo em voz alta o suficiente para ela ouvir. Uau! Tu não perdes tempo. Divorciado num dia, nova namorada no outro. Parece que o meu trabalho de ator para ti compensou, hã? Aquela cena em que fingi ser o teu grande credor para poderes despachar o divórcio da tua ex. Esta nova senhora é sem dúvida um upgrade. A palavra atingiu a Cláudia como um raio. Ela saltou da cadeira, de olhos arregalados, a apontar para o Rocha. A voz dela era um guincho estridente. O quê? O que é que disse? Que trabalho de ator? Qual dívida falsa para o divórcio? O Rocha fingiu choque, a olhar alternadamente para o rosto pálido do Diogo e para a Cláudia. Acenou as mãos freneticamente, como se tivesse cometido um erro terrível. Oh! Ah! Ela não sabia. Não lhe contaste, Diogo? Ai, meu Deus. Raios partam a minha boca grande. Foi um mal-entendido. Eu não disse nada. Eu vou, mas é andando. Enquanto tentava sair, a Cláudia agarrou-lhe no braço, espetando as unhas na carne dele. Onde pensa que vai? O senhor diga-me já. Que trabalho de ator. O que aconteceu na verdade? Encurralado, o Rocha olhou para o Diogo com a cara cinzenta e para a Cláudia tresloucada, e fez um teatrinho de relutância. Depois, gaguejando, cuspiu tudo. Bem, o Diogo pediu-me um favor para eu fingir que era um agiota a quem ele devia R$ 500.000. Disse que era a única maneira de conseguir um divórcio rápido e limpo da ex-mulher. Não havia dívida gigante nenhuma. O dinheiro que ele me deve é muito mais pequeno. Eu não fazia ideia que a senhora não sabia. A verdade estava cá fora. A Cláudia ficou paralisada. O rosto dela era um caleidoscópio de branco, vermelho e roxo. Tremeu da cabeça aos pés. Virou-se lentamente para encarar o Diogo, com um olhar que parecia querer comê-lo vivo. Diogo, o que este homem disse é verdade? Tu mentiste-me. Não havia projeto grande. Mentiste sobre a dívida para te livrares da Sara. Mentiste-me desde o primeiro dia. O Diogo, completamente atrapalhado, tentou gaguejar uma desculpa. Cláudia, ouve-me. Não é nada disso. Eu fiz aquilo por nós. Por nós? A Cláudia gritou, agarrando no seu café e atirando-o diretamente à cara do Diogo. Seu mentiroso, seu farrapo patético, fizeste de mim uma idiota. Pensei que eras um homem de negócios fantástico. Mas afinal, é só um falhado, incompetente e teso que engana a mulher. Não é sequer um homem. O café escorria pelo rosto do Diogo. Humilhado em frente a todo o café, a raiva dele também se incendiou. Limpou a cara e gritou de volta. E tu és tão inocente. Se não fosses tu a pressionar-me todos os dias para casarmos e comprar-te uma penthouse, eu não estaria nesta confusão. Agora que há problemas, culpas-me de tudo? Não tens vergonha na cara, Cláudia. A Cláudia, completamente desequilibrada, atirou-se a ele, a arranhar e a bater. Devolve-me o meu dinheiro. Todo o dinheiro que gastei contigo, devolve-o já. Os dois envolveram-se numa autêntica pancadaria no meio do café. Gritos, palavrões e o som de cadeiras a cair encheram o ar, proporcionando um espetáculo a todos os presentes. A pessoa que estava a gravar à distância enviou-me o vídeo. Tinha pouca qualidade, mas o caos era nítido. Os insultos e soluços eram perfeitamente audíveis. Bebi um pequeno gole do meu chá quente. Delicioso. É tão bom ver-vos a desfazerem-se um ao outro. A rixa no café só terminou quando o gerente ameaçou chamar a polícia. O Diogo e a Cláudia eram agora inimigos declarados. Ouvi dizer que a Cláudia fez as malas e saiu da casa do Diogo nesse mesmo dia, mas não sem antes levar todos os objetos de valor que conseguiu encontrar e rebentar com os limites dos cartões de crédito dele. Estes pormenores vinham do Dr. Pereira, que se tinha tornado o meu agente pessoal de informações. Eu estava satisfeita, mas o fogo não podia parar naqueles dois. A mãe
e a irmã do Diogo. Elas pensavam que o filho e o irmão eram figurão. Pensavam que eu não era suficientemente boa para ele. Ajudaram-no a enganar-me e até tentaram ficar-me com a casa. Chegara a vez delas. Eu não fui ter com elas. Estaria abaixo de mim. Pedi ao Dr. Pereira, na sua qualidade de consultor jurídico da Fundação Leonor Vasconcelos, que ligasse para o telefone fixo da casa delas. Por que o telefone fixo? As pessoas mais velhas tendem a levar essas chamadas mais a sério, e havia uma maior probabilidade de toda a família ouvir em alta voz. Foi a dona Helena quem atendeu. A voz do Dr. Pereira soou formal, quase arrepiante. Falo com um residente da casa da família Martins? Ela ficou um pouco atrapalhada. Sim, é a própria. Quem fala? Boa tarde, minha senhora. Sou um advogado da Silva Associados, representando a Fundação Leonor Vasconcelos. Ligo para informar de um litígio financeiro que envolve o seu filho, o senhor Diogo Martins, e um projeto relacionado com a fundação, bem como as repetidas tentativas do mesmo para obter financiamento fraudulento usando o nome da nossa fundação. A nossa investigação está concluída, e as provas são irrefutáveis. Quase conseguia ver o rosto dela a endurecer ao telefone. A voz subiu de tom. Que fundação? Qual litígio? Que financiamento? O que é que o meu filho fez? Os senhores devem ter a pessoa errada. O Dr. Pereira ignorou-a, com a voz desprovida de emoção. Dada a grave violação de conduta do Sr. Martins, a Fundação decidiu tomar as seguintes medidas. 1. Todas as potenciais parcerias com o Sr. Martins e os seus associados são imediatamente canceladas. 2. Reservamo-nos o direito de instaurar um processo legal e civil contra ele. 3. A Fundação aconselha vivamente a senhora e a sua família a encorajarem o Sr. Martins a liquidar prontamente todas as suas dívidas externas para evitar consequências legais ainda mais severas. Damos a nossa notificação por concluída. E desligou logo, sem lhe dar tempo para reagir. Conseguia imaginar a cena. A dona Helena a segurar num telefone mudo, com o rosto a ser uma máscara de choque e confusão, seguido de um pandemônio. Como previsto, menos de 30 minutos depois, o meu telemóvel antigo começou a tocar sem parar. O Diogo deve ter sido convocado à casa de emergência. A primeira chamada foi dele, com a voz carregada de fúria e terror. Sara! Foste tu, não foste? Isto é obra tua. Que raio de fundação é esta? O que é que me estás a tentar fazer? Fiz-me de desentendida. Fundação? Diogo, de que é que estás a falar? Estamos divorciados. O teu negócio é o teu negócio. Ainda te fazes de burra? Gritou ele. Aquele advogado, a Fundação Leonor Vasconcelos. Foste tu que os meteste nisto para me assustar. Pois bem, não estou assustado. Rime. Diogo, estás atolado em dívidas. A tua empresa está a falir. E agora ainda te metes com fundações? Fizeste mesmo uma grande asneira. Foste tu que a fizeste, agora limpa-a tu. Deixa de me chatear. Desliguei imediatamente. Entrou a seguir uma chamada da dona Helena. A voz dela era uma mistura de soluços e um pânico sem precedentes. Sara. Sara! Um advogado acabou de ligar. Disse que o Diogo está metido num grande sarilho, que ele se cruzou com uma fundação e que o vão processar em tribunal. O que se passa? Sabes de alguma coisa? Podes falar com eles? Podes ajudar o Diogo? Por favor, Sara, ajuda-me. Finge choque. Dona Helena. Não faço ideia do que está a falar. Como é que eu ia saber em que é que o Diogo anda metido? E como é que eu poderia conhecer pessoas de uma fundação poderosa? Está a dar-me crédito a mais. Não, tens de ser tu, insistiu ela. Isto não pode ser coincidência, Sara. Eu sei que fui injusta contigo no passado. Mas pelos velhos tempos, por favor, ajuda o Diogo. Se lhe acontece alguma coisa, esta família está acabada. Antes que eu pudesse responder, ouvi o grito cru do Diogo no fundo. Mãe, para que serve andar a implorar-lhe? Ela é que está por trás disto tudo. Aquela cabra malvada está a tentar destruir-me. Depois veio a voz estridente da Joana. Como é que falas assim para a mãe? Isto é tudo culpa tua. O que vamos fazer? Os cobradores vão vir à nossa porta? A linha degenerou num caos absoluto. Choro, gritos, acusações.
O Diogo guardava ressentimento da família por serem uns inúteis. A dona Helena lamentava-se que o filho era um falhado, e a Joana gritava sobre como aquilo iria afetá-la a ela. Afastei o telemóvel do ouvido, a ouvir a sinfonia de destruição que eu tinha composto. Um sorriso frio desenhou-se nos meus lábios. Lutem, gritem, culpem-se uns aos outros. Isto é apenas a abertura. Desliguei calmamente, cortando-me daquela Sodoma e Gomorra deles. O velho barco da família Martins estava a afundar-se, e eu tinha lhe acabado de dar apenas mais um ligeiro empurrãozinho. O caos do outro lado da linha era gratificante, mas não o suficiente. Tinham se aproveitado de mim durante anos, trataram-me como uma idiota. Chegara a hora de cobrar o capital com juros. O Diogo estava arruinado. A Cláudia já era, mas a minha ex-família política ainda tinha tudo o que me tinha tirado. Lembrei-me de tudo claramente. A pulseira de ouro que comprei para o aniversário da minha sogra, que a Joana tinha insistido ser o mínimo para uma boa nora. As inúmeras vezes que a Joana me tinha pedido dinheiro emprestado para encontros e roupa, sem nunca me pagar de volta. Os eletrodomésticos e móveis daquele mesmo apartamento, muitos dos quais eu tinha pagado com as minhas próprias poupanças de solteira. Eu ainda tinha os recibos. Nunca tinha feito grande caso disso antes porque éramos família, mas agora éramos estranhos. Pedi ao Dr. Pereira que contabilizasse cada cêntimo e artigo documentado que tinha ido para a minha ex-sogra e cunhada, não incluindo o Diogo. Dava cerca de 2.000 euros. Não era uma quantia gigante, mas para a família Martins, agora na penúria, seria o golpe de misericórdia. Mandei o Dr. Pereira enviar uma carta formal de interpelação diretamente à dona Helena. Não era uma ameaça. Era uma promessa. A carta listava os meus bens pessoais e dava-lhes um prazo para sua devolução, declarando que o incumprimento resultaria num processo em tribunal por furto e apropriação indevida. Foram anexadas cópias dos recibos. E não me esqueci do Diogo. O velho computador e a impressora no seu já extinto escritório. Tinha-os pagado com o meu cartão de crédito. Pedi ao Dr. Pereira que lhes enviasse uma carta semelhante, exigindo a devolução ou compensação monetária. No dia seguinte ao envio das cartas, recebi uma chamada histérica e em lágrimas da dona Helena. Sara, como podes ser tão cruel ao ponto de pedir tudo isto de volta? Não és humana? Estamos numa situação tão difícil e ainda nos queres matar. A minha voz soou calma, quase fria. Essas coisas são minhas, dona Helena. É mais que justo que as recupere. Fui tola em dar-vos isso tudo. Mas já não sou. Devolvam-nas até ao fim do prazo ou vemo-nos em tribunal. Ela soluçou mais alto. Aquela pulseira de ouro. Eu uso-a há anos. Tenho um valor sentimental por ela. Como é que a podes pedir de volta? E o dinheiro que deste a Joana? Deste-lhe porque quiseste. Rime. Porque quis? Dei-lhe porque ela era a minha cunhada. Já não é. Valor sentimental? A senhora sentiu algum valor sentimental por mim quando conspirou para me arranjar um divórcio e tentou ficar com o meu apartamento? Ela ficou sem palavras, reduzida a soluços abafados. Um momento depois, uma Joana furiosa ligou. Sara, o que é isto? Uma carta do advogado. Queres assustar quem? Vais mesmo fazer isto por causa de umas tralhas e de uns trocos? Por que te tornaste tão cruel e vingativa? Retorqui imediatamente. A tralha é minha e faço com ela o que eu quiser. Vingativa? Sou mais vingativa do que a tua família inteira a juntar-se para me enganar num divórcio. Pega nas minhas coisas. O meu advogado vai entrar em contato sobre onde fazer a entrega. E se eu não quiser? Cuspiu ela. Não queres? Ótimo. Vemo-nos em tribunal, disse eu, de forma gelada. Um cadastro criminal por roubo talvez não fique muito bem nos teus currículos, ou quando quiseres casar, não achas? A Joana calou-se. E depois desligou. Eu sabia que iam ceder. Não tinham coragem nem recursos para uma verdadeira batalha legal. E morreriam de medo de manchar o futuro da Joana. Com certeza, no último dia do prazo, um estafeta entregou uma pequena caixa num local que eu tinha designado. Lá dentro estava a pulseira de ouro, agora com um ar mais fosco, além de outras bugigangas que lhes tinha dado. Também recebi uma pequena transferência bancária referente ao valor depreciado do material de escritório. Devem ter raspado os últimos euros que lhes restavam. Ao olhar para estes objetos, outrora símbolos da minha devoção tola, não senti nada.
Era tudo tão patético e risível. Disse ao Dr. Pereira para vender o ouro e doar o resto. O dinheiro fora recuperado. Com aquilo, o último nó de ressentimento no meu coração em relação à família Martins tinha-se finalmente desfeito. Agora estavam verdadeiramente de bolsos vazios, envolvidos numa febre de conflitos internos, dos quais nunca iriam recuperar. Já chegava. A minha vingança estava completa. O resto da sua jornada seria através de um pântano que eles próprios tinham criado. Eu tinha agora um céu limpo para voar. Com os últimos resquícios daqueles assuntos sujos resolvidos, olhei para a longa fila de números na minha conta bancária. Depois olhei em redor para o apartamento antiquado e vazio que guardava 5 anos de memórias amargas. Respirei fundo, num suspiro purificador. Era hora de partir. A minha nova casa estava pronta. A penthouse no edifício mais exclusivo da cidade, com uma vista que se estendia por quilômetros. No dia das mudanças, não contei a ninguém. Entrei no meu carro novo, discreto mas potente, e dei um último olhar para a velha porta da rua. Depois acelerei e conduzi para longe sem um único olhar para trás. A vista noturna da minha nova janela do chão ao teto era como uma manta de diamantes espalhados. Segurei num copo de vinho e deixei-me afundar no sofá macio. Isto, pensei, era a sensação de se estar a viver de verdade. Ocasionalmente, o Dr. Pereira ligava com uma atualização sobre os meus investimentos ou para perguntar se eu tinha novos planos. A minha percepção de dinheiro tinha ficado dormente. Tinha mais do que alguma vez conseguiria gastar. Limitei-me a dizer-lhe para o gerir com sabedoria. Certo dia ele perguntou: Menina Sara Carvalho, devemos continuar as medidas de mercado contra a antiga empresa do Sr. Martins? Rodei o vinho no copo, a olhar pela janela. Não, deixe estar. Já não vale a pena gastar energia com ele. Compreendido. Fez uma pausa. A título informativo, a empresa do Sr. Martins declarou insolvência e abriu falência oficialmente na semana passada. Ele tem inúmeras dívidas por saldar, incluindo salários em atraso. Também se mudou da sua última morada conhecida, e o seu paradeiro atual é incerto. Estou a ver, disse eu de forma simples. O meu coração não vacilou minimamente. O sofrimento dele era obra das suas próprias mãos. Eu não tinha mais um único pensamento a perder com ele. Depois entrou uma ponta de diversão na voz do Dr. Pereira. A mãe dele, a dona Helena, tentou entrar em contato com a senhora através da recepção do nosso escritório em várias ocasiões. Ela diz que lhe quer pedir desculpa e solicitar ajuda. Conforme as suas instruções, todas as tentativas foram rejeitadas. Ri-me. Pedir desculpa, pedir ajuda? Digam-lhes que não sabem quem eu sou. Será feito. Depois de desligarmos, senti-me completamente leve. A história cansativa daquela família era agora um livro encerrado. A minha vida tornou-se simples e preenchida. Comecei a aprender todas as coisas para as quais nunca tinha tido tempo ou dinheiro. Arranjos florais, a cerimônia do chá, até mergulho. Fiz novos amigos que não sabiam nada do meu passado. Apenas sabiam que eu era uma mulher solteira, independente e abastada, simpática de se conviver. Às vezes passava de carro por um lugar que o Diogo e eu frequentávamos, ou por um restaurante de luxo em Lisboa onde nunca tinha ousado entrar porque era demasiado caro. Parava, entrava sozinha, pedia a melhor coisa do menu e saboreava lentamente. A comida era só comida, mas a sensação era do dia para a noite. Cerca de 1 ano depois, eu estava num lounge de primeira classe no aeroporto de Lisboa quando vi a Cláudia. Parecia abatida, com roupas que já não eram de marca. Estava sozinha, às voltas com uma mala de porão grande, a correr para algum lado. Ela também me viu. Uma expressão de choque e uma mistura complexa de inveja e outras emoções cruzou o seu rosto, fixando-se finalmente num constrangimento cabisbaixo. Baixou logo a cabeça e afastou-se apressada, fingindo não me ter visto. Limitei-me a sorrir e voltei à minha revista. Se ela estava a passar bem ou não, isso não tinha nada a ver comigo. Passados uns meses, ouvi dizer por um velho amigo que o Diogo se tinha mudado para uma aldeia remota no interior do Alentejo e estava a levar uma vida de enorme dificuldade. A Joana casou-se com um homem banal e sofria nas mãos de uma sogra muito controladora. A saúde da dona Helena tinha piorado após uma doença grave. O meu amigo suspirou.
Não sei como é que aquela família caiu em desgraça de forma tão completa e tão depressa. Eu apenas murmurei em concordância e mudei de assunto. Cada caminho é o resultado das nossas próprias escolhas. Era culpa minha? A velha Sara tinha desaparecido. A nova Sara tinha avançado tanto e para tão longe que as sombras deles já nem sequer eram visíveis atrás dela. Agora eu tenho dinheiro, tempo e liberdade. Posso fazer o que quiser, ir para onde me apetecer. A velha Sara vivia para agradar aos outros, contando tostões, com o mundo a girar à volta da sua cozinha e do seu marido, apenas para ser atirada fora como lixo. A Sara de hoje é confiante e livre.